Saber Direito desta semana é sobre filosofia do direito. As aulas abordam as noções essenciais de justiça, as escolas gregas, escolas modernas, juspositivismo e muito mais. As aulas são com o professor Alessandro Sanches. Olá, eu sou Alessandro Sanches e esse é o Saber Direito no curso Direito e Justiça. Na aula 1, nós olhamos para as noções essenciais da justiça. E ao visualizar as noções essenciais da justiça, tivemos de realmente perceber qual a metodologia utilizada. A metodologia que leva em conta o tempo, estudando os primeiros pensadores até chegar aos contemporâneos, e leva em conta as diversas escolas do pensamento jurídico. Conversamos também a respeito de qual ponto é o ponto de estudo e de ramificação da filosofia, aplicada inclusive ao fator doutrina do professor Miguel Reale. A filosofia do direito e quais são as temáticas, as principais temáticas, inclusive fazendo com que seja possível compreender onde entra a justiça. Lembrando que os estudos de direito sempre ficaram para a ética, sempre estiveram posicionadas na filosofia da política antes da filosofia do direito assumir a sua real função. Ótimo! E com relação a isso agora, vamos posicionar o nosso segundo encontro nas escolas gregas. A primeira coisa que eu quero fazer contigo é realmente, mais uma vez, trazer uma metodologia, porém agora de uma maneira muito mais rápida. Por quê? Porque você já está em nosso curso, você já é parte disso tudo. E como é que estudamos as escolas gregas? O estudo das escolas gregas é para entender, primeiramente, uma divisão. Veja que a filosofia de Sócrates é algo de tamanha, de tão grande importância, que ela funciona como um divisor de águas. O que está antes e o que está pós, pré-socrático e o que está posterior e dentro dos mesmos padrões ou de alguns padrões considerados socráticos. Os pré-socráticos, considerados os primeiros filósofos, e uma parte da doutrina entendendo assim Tales de Mileto, eles têm uma unicidade pela natureza. Tá, quais são os primeiros e principais pontos desses filósofos? Os pré-socráticos, eles têm como, talvez, o seu principal ponto, sim, o estudo da natureza, mas quando olhamos para cá, para o direito, não podemos nos esquecer de que, mais do que isso, nós estamos em uma época concentrada na polis, as cidades-estado. E muito embora, em uma eterna guerra, Esparta e Atenas, os atenienses na cidade-estado estavam ali posicionando o seu formato, considerado assim, por eles, de democracia. As praças ganhavam debates, debates acerca das leis, debates acerca de ideias, debates acerca de conflitos. Eram muitos aqueles que visavam debater, inclusive lutar pelos seus próprios direitos. Mas não eram tantos assim aqueles que tinham o domínio da argumentação. Até porque há uma coisa muito diferente entre o se comunicar e fazer bem a comunicação, que é o estudo da eloquência, da retórica, a arte de convencer e fazê-lo de forma eloquente. Com isso, nós olhamos para os pré-socráticos e visualizamos a razão pela qual, pela primeira vez, eu vou aqui dizer, eles eram assim chamados de sofistas e por que esse termo, o sofista, ficou pejorativo. Os pré-socráticos são chamados assim. Eles também são considerados sofistas. Sofistas, professor, dentro daquela palavra sofia e, portanto, sabedoria? Sim. E não dá para deixar de lado a ideia de que eram pessoas extremamente sábias, críticas, comprometidas com o conhecimento e com a sabedoria. Porém, lembre você que
Eles eram afeitos ao estudo da cosmologia, dos astros, da natureza, da matemática, da física e também o estudo da retórica. E muitos deles eram argumentadores ferrenhos. É possível perceber nas diversas doutrinas sobre os pré-socráticos que eram professores da oratória, professores da retórica, que eram também, em vezes, contratados para posicionar a sua retórica em nome de outros. E aí se fala muito que é dos sofistas que nasce a profissão da advocacia, pois eles são contratados e são pagos, são remunerados, existe uma paga pelos seus serviços. Essa paga pelos serviços dos sofistas fez com que eles fossem bastante maltratados em relação a um termo utilizado como sofista para mostrar alguém que visa debater e vencer, independentemente da razão. E mais do que isso, vencer independentemente da razão e cobrando. E isso não era bem visto. Os olhos de tudo e de todos, na polis, para essas pessoas que cobravam pelos seus talentos, por esse dom, fornecendo inclusive auxílio para a questão vinculada à política, não era nada legal. É por isso que nós olhamos para certas decisões, a título de exemplo, nós olhamos lá para o jargão de ministros do Supremo Tribunal Federal, e não é raro o ministro dizer: esse ponto, esse termo é sofismável ou insofismável. O que um jurista, o que um juiz, o que um ministro quer dizer quando ele utiliza o ponto sofismável ou insofismável? Aquilo que é insofismável é o que não é possível, o que não comporta argumento contrário para deturpar a ideia primeiramente como uma maneira, como uma forma, tendo o objetivo de vencer o debate. Algo sofismável, ele recebe uma carga de linha, de argumentação, de técnicas que visam vencer esse debate, com ou sem a razão. Então aí você percebe que o termo sofista indica sim, no meu trabalho e no trabalho de professores de filosofia, eu sempre digo humildemente, o meu trabalho é esse, o meu trabalho é de professor de filosofia e não de filósofo. Um trabalho de filósofos, sejam por formação ou os filósofos por contribuição, falar em sofistas. E no que representa a figura dos sofistas dentro da filosofia é dizer sempre em algo extremamente prestigiado. Mas a expressão sofístico, sofismável, insofismável, acabou ganhando sim um tom pejorativo. Muito bem. E aí quando nós olhamos, quando nós localizamos os pré-socráticos como esses sujeitos pensadores, sábios, estudiosos da natureza, estudiosos também das coisas do ser humano, estudiosos do antropocentrismo, é que vinculamos o fato de que, sim, infelizmente temos poucos fragmentos acerca disso, acerca desse pensamento. E é desses fragmentos que podemos aí retirar alguma interpretação. Os grandes pensadores o fazem nesse mesmo formato, buscando obras de Platão, entre outros. É aí que já começamos a analisar os pontos principais de suas diversas doutrinas. A título de exemplo, uma das coisas que os sofistas faziam era questionar a criação, talvez a mais complexa de todas as perguntas. E esse pessoal não era de brincadeira não, eles perguntavam coisas muito complicadas, pois você já tentou em algum momento, e eu te convido para fazer essa reflexão, coloca isso na tua mente, você já se convidou a questionar, sem utilizar parâmetros de direito civil, questionar o conceito de vida, o quanto é complicado conceituar a vida? Não deve ser menos complicado conceituar a própria existência. E está aí, uma das coisas que os sofistas fizeram muito.
olhar para a existência. Tales de Mileto, a título de exemplo, ele é conhecido como um filósofo que vai dizer que tudo vem da água. E eu gosto muito de dizer acerca dos pensamentos originais, acerca da criação, acerca da existência, porque isso deixa claro que eles têm unicidade em relação ao objeto que eles procuram, mas o pensamento deles é totalmente distinto. Mais do que isso, Anaximandro, ele fala da áperon, que é a figura de uma matéria que não é ar, que não é água, que não é fogo, que não é terra. E dessa matéria vem a existência. Escolas de estudo e pensamento religioso espiritualista costumam dizer que é daí a matéria espiritual, né, que se utiliza para conhecer os fenômenos espirituais e aí por diante. Eles se utilizam também de pontos relacionados ao estudo dos pré-socráticos. A gente não pode esquecer que os pré-socráticos, eles não eram sujeitos que estudavam determinado ponto específico a não ser o fato natureza, mas eles estudavam a natureza também, estudavam a matemática, com isso, a natureza também, a física, o plano da retórica. Se olhar para você e dizer acerca de Anaximenes, você já vai olhar 3 filósofos da cidade de Mileto com raciocínios totalmente distintos acerca dos princípios básicos da existência. Vezes a água, em outras vezes para dizer que vimos de uma determinada matéria separada da água, terra, ar, fogo, em outras oportunidades para dizer que tudo vem do ar, aí já é Anaximenes. Olhando o estudo e pensamento pitagórico, você já logo pensa, sim, aquele do teorema exato, tinha muita facilidade com os números, mas não somente com os números. O sujeito chamado Pitágoras, que já foi terror de muita gente, ele também realizava outros estudos e também dentro do princípio as explicações da divisão do corpo, do átomo. E mais, professor? Sim, e mais. Demócrito, Parmênides, Céfalo, Polemarco. Uma das coisas que os candidatos de concursos pelo todo o país me perguntam muito, e eu sou um professor que eu leciono graduação, pós-graduação, leciono os concursos públicos. E o pessoal me pergunta muito, é possível aparecer os sofistas na prova, professor? Eu sempre digo isso. Tem alguns complicadores. A falta de material a questionar, também o fato de que esse material nem sempre nos fornece dados e base segura, pois são fragmentos. E por quê? Muito embora perguntar acerca dos sofistas seja falar de alguém que estuda o mesmo ou os mesmos objetos, cada um deles tem um formato de pensamento totalmente diferente, totalmente distinto. Boa parte deles vão trazer, alguns desses filósofos, vão cuidar de falar da physis, a natureza humana vinculada direta, sinérgica e harmonicamente com a razão divina. E a nomos, as convenções, ou seja, a physis, o que não se altera, não é possível alterar. E a nomos, que sim, é possível alterar, pois fruto, resultado das diversas convenções humanas. Alguns deles entendem que dentro do estudo e conhecimento da nomos também está a physis e, portanto, essas coisas todas não se separam. Mas é sempre importante ter em mente essa ideia de nenhuma unicidade em relação ao pensamento. Cada um pensa, logicamente, de uma maneira muito autônoma. Um filósofo pré-socrático que é muito discutido, muito prestigiado nas obras jurídicas de todo tipo, nas obras jurídicas para concursos, nas obras jurídicas que são para os estudiosos, é Protágoras. Protágoras, muito citado, inclusive, por Platão. Pois ele mostra um pensamento já acerca de direito e de justiça. Quando olhamos para essa figura, visualizamos ali um pensamento afastado
e dualista, dessa ideia da razão divina de um lado e as leis dos homens de outro, que refuta aquela ideia base inicial, justnaturalista. Por isso, alguns escrevem já para dizer que talvez o primeiro aí, racionalista positivista. Sim, os pensamentos de Protágoras, eles sempre merecem ser estudados de uma maneira separada, pois o seu raciocínio, o seu pensamento é muito distinto e autônomo. Estudando os pré-socráticos, visualizamos a ideia de direito e de justiça muito vinculadas. É da época, é do plano religioso, sacro do direito natural. E veja que eu não estou me posicionando para dizer acerca do formato de fé e religiosidade existente ali naquela época, naquele determinado momento. Questão que, inclusive, traz uma polêmica em Sócrates que a gente vai tratar daqui a pouquinho. Uma coisa muito legal também é lembrar que a pessoa que assiste uma aula de filosofia do direito, ela não tem somente um objetivo. O objetivo de estudar a filosofia do direito mesmo como algo importante para si, para localizar a realidade, e a realidade não é fácil, mas sabemos que são muitos aqueles que acabam, sim, buscando os estudos da filosofia do direito como um dever. Eu não sei se isso é uma felicidade ou uma infelicidade, mas eu sempre respeito a forma de pensar do outro. E aí, eu fui buscar no mercado obras que pudessem fazer uma condução nesse sentido. E percebi que sim, tem coisa boa, tem coisa muito bacana. Eu quero fazer aí 2 citações para você. Uma delas, a obra do professor André Gualtieri. Eu tive aí o prazer da leitura, achei muito bom a leitura, pois uma obra condensada sim, mas nunca afastada de um trabalho bastante acurado, com citações extremamente comprometidas. Ótimo. Um deles, o professor André Gualtieri, que tenho o prazer de conhecer aí pessoalmente. Uma outra obra que eu também quero conduzir a você nesse mesmo sentido é a obra do professor Ivan de Oliveira Silva. O professor Ivan de Oliveira Silva escreve essa obra Filosofia do Direito para esse estudo, de uma coleção chamada Leituras Jurídicas, da editora Atlas. Gostei também, inclusive eu percebi que dentro do trabalho do professor Ivan de Oliveira Silva existe o fornecimento de um trabalho bastante autônomo, independente, muito acurado sobre a filosofia medieval. E para você pode ser de extrema importância fazer um estudo de acordo com o tempo que você tem e o projeto que você vai realizar. Eu sempre peço para o meu aluno na filosofia do direito buscar obras como as indicadas ainda no encontro anterior, ainda na aula anterior, como, por exemplo, não diferente é o caso da obra do professor Eduardo Bittar e Guilherme de Assis Almeida, assim como a obra do professor Miguel Reale. Mas nós sabemos que uma das leituras didática, aprofundada e com um posicionamento de ideias que merece mais tempo de estudo e de reflexão. Separar bastante tempo. No outro caso, a preocupação não era didática. Com o professor Miguel Reale, que também é didático, de diversas e muitas qualidades, o professor Miguel Reale tinha aquela de ser realmente um filósofo. Mais do que um professor de filosofia, mais do que um filósofo de formação. Um filósofo que entregou uma contribuição muito grande. Muito bem. Falado isso, trazido essa questão para você e posicionando os pré-socráticos, a pergunta que você quer me fazer agora é: professor, em algum dos fragmentos dos pré-socráticos, a gente encontra a vinculação direta com a justiça? Sim, nós encontramos. Uma das coisas muito interessantes que eu ali percebi é a figura do equilíbrio, que depois se visualiza também. Então, perceba, eles influenciam as obras de Sócrates, de Platão e de Aristóteles. Quando nós olhamos para a doutrina do professor, aliás, pensador Anaximandro, ele, e é sempre importante, quando eu digo os pré-socráticos, não é raro eu falar professor, porque eles de fato eram considerados professores de retórica, não necessariamente Anaximandro. Existe a expressão de quê? Que também não consegue ser traduzida exatamente quanto a nossa língua consegue oferecer aí
elementos. Mas ali a gente visualiza a figura do equilíbrio. Por quê? Porque existem sempre os opostos. E os opostos na linha da chamada cosmogonia dos opostos de Anaximandro, ela traz o quente e o frio, equilibrando o universo, fazendo com que o cosmo, e aí eles estudam a natureza, eles estudam a cosmologia. Então, o cosmo, ele se equilibra a partir do equilíbrio entre o quente e o frio, entre o seco e o úmido, e não é diferente a figura da justiça. Se equilibra nas virtudes, e nessa em específico a justiça e a injustiça. O primeiro ponto de equilíbrio, e você vai perceber o quanto esse ponto traz influência para o pensamento que vem posterior a isso, e a gente vai logo aí trazer um posicionamento acerca das escolas socráticas, Sócrates, Platão e Aristóteles. Nos diálogos existentes na obra platônica, seus diversos livros, considerados assim diversos capítulos, nos diálogos entre Polemarco e Sócrates, Platão já oferece a ideia principal, e quando na ideia principal coloca dar a cada um aquilo que lhe é devido, Polemarco vai querer saber que ideia é essa. Peraí, dar a cada um que é seu significa que para o amigo eu dou o melhor, eu dou o bem, eu ofereço tudo que eu tenho de melhor para o amigo. Para o inimigo, o mal, o pior. E aí a gente já visualiza também uma figura de justiça. Peraí, tem sim a análise, existe sim o estudo da figura da justiça em alguns fragmentos pré-socráticos, e aí eu citei dois para vocês, o equilíbrio em Anaximandro, e citei também essa discussão de Polemarco em relação a Sócrates, que no final das contas Sócrates vai vencer esse debate, né? Porque vai dizer que não existe forma de justo em fazer mal a quem quer que seja, Muito bem, fechada essa questão que vincula trazer você o pré-socrático, a ideia de justiça à época é que eu quero trazer agora. E aí eu escolhi para você uma situação extremamente interessante. Não era raro visualizar nas diversas obras, seja lá nos Pensadores da Editora Abril, que primeiro traz os pré-socráticos, depois Sócrates, Platão, Aristóteles, nesse mesmo trabalho, nesse mesmo formato de trabalho, não era raro a utilização de um mito, a utilização de uma alegoria, de uma tragédia. E aí eu vou utilizar justamente uma obra que não é de cunho filosófico, mas de um cunho artístico extremamente importante, uma tragédia grega, que é Antígona de Sófocles, para você entender o raciocínio posicionado naquele momento, naquela época. Antígona mostra uma briga de dois irmãos, uma briga obra Antígona, né? Lembrando que Antígona é a irmã desses dois. Então, uma briga de dois irmãos pelo trono. No final, eles acabam chegando ambos aí, né, à morte. E com isso, quem assume o trono é Creonte. Creonte posiciona um decreto de que um dos irmãos sim terá um funeral adequado, o outro não. E é aí que começa a grande celeuma da obra Antígona de Sófocles. Pois Antígona começa ali a sua empreitada por conseguir o funeral de seu irmão. Então ele não teria o direito à honraria. E talvez nós pudéssemos assim pensar que aquele momento, em vista da religiosidade presente, o sujeito que não tivesse as honras de um funeral pudesse não chegar ao outro, não chegar ao outro lado. Isso vinculando determinada crença religiosa da época, daquele determinado momento, certo posicionamento e estrutura. A revolta começa a se dar. É interessante que Antígona, ela vive uma paixão com o filho de Creonte. E ele se mostra, sim, buscando uma relação saudável com seu pai, mas a coisa começa a degringolar quando ele vai dizer que
talvez ele retire a própria vida. Isso, inclusive, foi mal interpretado como um parricídio. Creonte começa a perceber que a coisa sai daquilo que é o seu controle, porque as pessoas todas começam a dizer que o certo, sim, o correto seria que ele tivesse o funeral adequado. E em determinado momento, não nessa ordem aqui que eu estou posicionando, um pouco de areia foi colocado no corpo do rapaz morto e que não podia ter acesso ao funeral. Creonte, enfurecido, quer saber quem foi o autor disso tudo. E sim, Antígona. Antígona, até uma discussão em relação à sua irmã, que tenta assumir ali a culpa e tudo mais, mas Antígona não fica feliz. Por quê? Ela quer quebrar com a lei, ela quer quebrar com o decreto de Creonte. E por quê? Porque o decreto de Creonte é injusto. É injusto e se afasta da razão virtuosa, pois divina. Se a lei é divina, ela é justa. E é justo que qualquer pessoa, quem quer que seja, tenha o direito ao seu funeral. Quanto mais o seu irmão. Alguém, inclusive, da nobreza. Ao final das contas, as tragédias gregas, elas eram vinculadas a uma série de mortes, e muitas delas aconteceram, como da própria Antígona, filho de Creonte. E tudo isso é para demonstrar o quanto a razão divina mensura aquilo que é a época, como isso é mensurado. E mais do que isso, mostrar que o decreto legal, a lei humana, ela não pode se afastar da lei divina. E que moral e direito encontram uma dificuldade muito grande no seu afastamento. Por isso que nós sempre posicionamos uma observação acerca do pensamento de Protágoras, que vai ao encontro e que refuta esse tipo de pensamento, aquele pensamento que se estabelece para ter aí a lei, a razão, a divina, o divino sempre sinérgico e harmônico. Vamos lá então posicionar um pouquinho daquela nossa ideia que a gente sempre faz, trazendo o nosso quiz. Vamos saber como é que você está. Muito bem, testando aí o seu conhecimento, nós vamos para a Grécia Antiga, né? Então, uma questão aí para você sobre a Grécia Antiga. A Grécia Antiga é conhecida como berço da filosofia e de pensadores que tomavam como objeto de investigação a natureza. Esses filósofos eram chamados de, letra A, jônicos, letra B, socráticos, letra C, sofistas e, por final das contas, letra D, marxistas. Vamos deixar um tempinho aí para você poder se posicionar, vamos deixar um tempinho para você ter a tranquilidade aí de chegar na resposta adequada, na resposta certa. Isso é importante. Mas esse tempo não é muito. Eu acho que você já tem a resposta. E é exatamente isso. Nós vamos posicionar aí agora para você a ideia da resposta adequada. Vamos para a tela com isso. Está aí a letra C, os sofistas. Agora, para você, é mais claro, né, o posicionamento dos pré-socráticos e sofistas. O que é, ou o que expressa a figura de sofistas, essa escola. Isso está muito simples. Daí por diante, nós vamos começar agora a traduzir Sócrates. E lembre, tudo isso que até aqui nós estamos trabalhando e conduzindo, vem principalmente, não só é claro, mas principalmente da obra de Platão. Por quê? É por meio dessa obra que a gente tira lá os fragmentos e textos dos pré-socráticos, não somente é lógico, e é também dessa obra que nós visualizamos os textos socráticos. Aliás, na primeira passagem das obras platônicas, o que a gente vincula ali é a percepção de Sócrates muito presente. Sócrates extremamente presente no momento inicial dos textos, dos escritos platônicos, ainda não posicionando necessariamente a sua ideia. E é aí que a gente vai ficar um pouquinho agora. Então, nós vamos agora trabalhar a figura de Sócrates. Falar em Sócrates é algo de extrema responsabilidade. Por quê? Nós sabemos
o quanto o nome Sócrates, ele é mencionado, o quanto, o como e para a filosofia, o que isso tudo representa. Sócrates, ele tem duas posições que sempre são vistas e analisadas. Uma delas, o tal do eu sei que nada sei. O eu sei que nada sei é extremamente interessante, porque ele é utilizado de diversos modos, né? E há aqueles ainda que digam, nossa, mas que conversa mais maluca, como é que alguém diz que sabe que nada sabe? Parece conversa de boteco. Olha, não são poucos aqueles que acreditam que filosofia é algum tipo de conversa assim, maluca, doida, sem coerência, e você já percebeu que não tem nada disso. A filosofia é uma ideia extremamente sistematizada, cronológica, evolutiva, crítica e não somente contemplativa, porque é uma contemplação, como dito, racional e crítica. E Sócrates tinha isso, um sujeito sábio, um dos maiores, se não o maior. E ele, quando posiciona a ideia do saber, eu sei que nada sei, não necessariamente nesse texto, nesse escrito, ele está dizendo que é a única coisa que ele, racionalmente, tem a condição de fazer. A demonstração por si próprio, por conta própria. Isso ele pode bancar, que ele nada sabe. Uma segunda ideia a respeito de Sócrates está vinculado diretamente à sua morte. Por quê? Sócrates, ele vinculou um formato, uma escola, que é chamada de maiêutica dialética. E o que é a maiêutica dialética, o que isso representa? Eu nunca me esqueço as aulas do professor Rodrigo Rosas Fernandes. Pessoa sensacional, foi meu professor nos bancos da graduação, me ofereceu as primeiras oportunidades para lecionar, quase 2 décadas, e eu tenho uma honra muito grande, assim, é muito feliz para mim dizer para você que ele é meu amigo. E eu nunca consigo esquecer o posicionamento da aula do professor Rodrigo Rosas Fernandes em vista de Sócrates, porque ele mostrava em pontos precisos acerca da nossa realidade como é que Sócrates seria. E aí ele sempre utilizava algum ponto contemporâneo. Então ele dizia o seguinte, poxa, se você diz que conhece tudo acerca de um amigo, me diga, o que é amizade? Então ele tomava ali um ponto de partida e daquele ponto de partida começavam os questionamentos. Ah, amizade significa eu gostar de alguém? Mas só isso? Um pensamento assim tão simplório, só gostar de alguém? O que mais pode representar? Ah, então vamos falar o seguinte, na amizade nós temos planos virtuosos de lealdade, de fidelidade. O que é a fidelidade? O que é a lealdade? Não era raro que Sócrates deixasse alguém muito tenso, irritado, nervoso, mas o que ele só estava ali querendo mesmo era demonstrar uma forma e uma fórmula metodológica para atingir o saber, chamado de maiêutica, ponto de partida, e aí vem as perguntas, o questionamento, a crítica. Nisso, ele atraía, logicamente, muitos jovens que queriam escutar tudo que ele tinha para dizer e, mais do que tudo, experimentar, por meio dos diálogos, experimentar essas soluções. É natural e bem provável que esses jovens chegavam ali em suas casas, seus pais, e começavam a relatar tudo aquilo que eles discutiram. E é natural que eles discutiam temas como religião, pois Sócrates ele foi condenado por perverter os jovens de Atenas e também por ensinar acerca de deuses diversos que não são considerados assim pelo Estado. O julgamento de Sócrates é relatado também por Platão. Platão, seu discípulo, alguém que também talvez tenha sido pervertido por Sócrates, quisesse eu e você, naturalmente, que está me assistindo, receber esse tipo de contribuição direta que Platão, sim, recebeu. São muitos posicionamentos sobre aquela situação em que Sócrates é julgado, que trata
os julgadores de maneira irônica, e não é diferente da maneira como ele já posicionava a sua maiêutica. Com ironia, fazendo críticas, tecendo as perguntas, chegando no âmago e na essência das diversas questões. Sócrates queria saber, tinha um comprometimento muito grande com o saber. E sim, talvez a palavra comprometimento seja extremamente interessante, porque eu estou trazendo esses relatos que são colocados na obra de Platão da morte de Sócrates, que após a condenação não aceita fuga, não aceita coisa distinta a não ser realmente beber a cicuta, numa morte por envenenamento. Uma obra francesa, inclusive, relata a morte de Sócrates. Você já deve ter visto essa obra, uma pintura que mostra um senhor vestido com algumas roupas brancas e em volta dele algumas outras pessoas, e que são provavelmente ali seus colegas de cela, dizendo, e muito apavorados, e o senhor colocando lá a caneca na boca. Então ele realmente entendeu que esse seria o caminho. Ele seguiria a morte. O que mostra aí Sócrates acerca da justiça? Então tudo aquilo que a gente conversou sobre a influência dos pré-socráticos e a justiça, vai levar agora para a influência no pensamento socrático, platônico e aristotélico. Socrático, por quê? Sócrates, ele mostra que ele estava com aqueles que entendiam que sim, a legislação, ela tinha uma harmonia com a razão divina. E mais, ela devia ser cumprida. Sócrates, quando esclarece que sim, ele tomaria lá o veneno, a cicuta, ele deixou muito claro que ele queria o cumprimento da lei e que era muito importante para ele a figura do Estado, assim como também era importante discordar, ter as próprias ideias. Era um plano de evolução em vista da sabedoria. Sócrates estava deixando muito claro ali, para tudo e para todos, o que é o chamado senso filosófico, distinto do senso comum. Questionando vida, existência, amizade, entre outras coisas mais, não necessariamente essas, mas exemplos das quais talvez pertenciam às reflexões de Sócrates. Platão já deixa muita coisa escrita. Mas uma das coisas muito interessantes, ainda antes de entrar em Platão, em Sócrates, é uma passagem que ele coloca o seguinte, ele vai dizer que não há para o homem bom mal nenhum, seja em vida ou seja em morte, pois Deus cuida de seu destino. Então veja que se Sócrates era um cumpridor da lei, e mais do que um cumpridor da lei, ele entendia que as divindades estariam em favor do bem, não necessariamente ele dizendo que sim, era o homem de bem, mas eu imagino que sim, ele acreditasse nisso, nada de mal lhe viria. Então mostra aí que a razão divina é presente na filosofia socrática. Ele ainda diz para os irmãos de cela, em algum momento, não ipsis literis, eu nunca coloco as passagens ipsis literis, porque isso trava todo o nosso encontro, trava todas as nossas ideias, trava todas as nossas reflexões. E a ideia não é essa, eu quero trazer para você essa reflexão de uma maneira assim que você possa traduzir isso numa coisa boa, levando para estudos talvez mais aprofundados. E eu vou dizer, Sócrates ele disse uma coisa muito interessante. Ele traz que, sim, ele vai deixar a vida. Se ele, em algum momento, estará melhor do que aqueles que estão em vida, isso é um segredo que não é possível saber. Não é possível saber, mas mostra que ele tem sim a ideia de que ele se depara com outro julgamento, porque ele acredita que a vida vai continuar em espírito, alma. Sócrates tem isso. É, portanto, por intermédio de Sócrates que a gente faz o estudo, também o estudo da alma. Mas agora eu quero seguir em Platão, porque Platão, ele tem uma outra parte de sua obra em que ele começa a demonstrar os seus pensamentos.
E nessa outra parte, ele vai maturando todos os seus conhecimentos para, inclusive, mostrar que é ele próprio quem vai dizer que sim, justiça é dar a cada um aquilo que lhe é devido. E Platão, como uma figura que representa, no seu conhecimento e experiência, ideias estatais, ele posiciona o seu pensamento a partir do ideal para o real, por intermédio do que ele chama de cidade. Mas a cidade platônica é uma cidade física? A cidade platônica é uma cidade material? Não. A cidade platônica está no campo das ideias. E Platão é alguém com metafísica em sua filosofia, além da física, além da matéria. É aí que Platão oferece a sua contribuição de virtude suprema, indicando unicidade em certas virtudes. Quem tem uma virtude, possui também a outra. Justiça, temperança, coragem, aquilo que também a gente visualiza depois na doutrina medieval, a fortaleza. Doutrina da fortaleza, a temperança, a justiça. E aí, tudo isso deve ser um hábito, deve ser um hábito. Se Platão estivesse aqui dizendo para você, ele diria que esse deveria ser o seu hábito. A justiça enquanto moral, como hábito pertencente àqueles que sim, se posicionam dentro da virtude da justiça e que abrem um leque para todas as demais. A cidade platônica e virtuosa está dentro de cada um de nós. É do ideal para o real. É a partir dessa ideia de virtude praticada que Platão demonstra a sua filosofia e a sua compreensão de justiça. A justiça, em Platão, é um ideal pertencente à virtude dentro dos estudos da moral. Eu vou buscar mais uma pergunta. Eu vou buscar mais um conhecimento. Eu vou querer saber como está o seu conhecimento. Vamos para lá. A célebre frase "eu sei que nada sei" foi retirada dos fragmentos de pensamento de um filósofo grego chamado... Bom, então aqui talvez seja o momento, né? Aqui talvez seja a hora de posicionar aí para você uma pergunta rápida, porque você sabe de quem é. Então, bora lá, vamos saber a resposta? Célebre frase "eu sei que nada sei" foi retirada dos fragmentos de pensamento de um filósofo grego chamado... Bora com a resposta, vamos lá, vamos saber a resposta adequada aí. Sócrates. Então, realmente, Sócrates foi aquele que falou acerca do "eu sei que nada sei". Então, a forma racional de dizer apenas aquilo que ele próprio podia dizer acerca de si próprio. Então veja que aí a gente tem muito para colocar, inclusive, o quanto é difícil se distanciar para poder realizar o estudo, a busca da sabedoria em relação a determinado objeto. Lembrando que Sócrates tinha um estudo extremamente voltado para o antropocêntrico, para o ser, e não é diferente o pensamento de Platão, porque a cidade platônica era o reflexo do que havia no interior do homem. Inclusive, é aí que a gente visualiza aquele momento em que Platão fala do dar a cada um aquilo que lhe é devido. E o dar a cada um aquilo que lhe é devido na obra de Platão está vinculado diretamente à virtude suprema. Polemarco vem nos diálogos para tomar pancada, para dizer que não, fazer bem, na verdade a justiça é fazer bem aos amigos, e injustiça é fazer mal, para chegar novamente Sócrates ali no diálogo, vezes falando por si, vezes falando por Platão, para mostrar não, fazer mal a quem quer que seja não é forma de justiça. A justiça
está na prática, está no hábito da virtude suprema, espelhada no homem, na cidade de Platão. Os pensamentos platônicos, mesmo tempo que o pré-socrático incita Sócrates, pensamento socrático, totalmente distinto dos pré-socráticos, pois Sócrates não se vinculava à mesma escola, a escola que estudava a natureza. Muito pelo contrário, Sócrates funda uma escola que tem Platão. E Platão já olha para Sócrates com olhos bem diferentes do que aqueles olhos que Sócrates tinha com relação aos pré-socráticos, em vista dos fragmentos que temos. Por quê? Porque Sócrates olhava para os pré-socráticos com ideias antagônicas, já Platão olha para Sócrates com admiração. Não é diferente o que ocorre com Aristóteles. Então essa é a ordem, professor? Sócrates, Platão, Aristóteles? Sim. Porém, Aristóteles fica com uma parte das ideias platônicas e refuta outras. Outras são refutadas, né? Outras ideias. A ideia de virtude suprema também está na doutrina de Aristóteles. Essa coisa que nós conversamos aí sobre a sabedoria, a temperança, a justiça. Sim, isso é parte da doutrina aristotélica. Mas há uma diferença. Por quê? Sócrates, ele tem um trabalho material, real. E Platão, ele fica bastante no mundo das ideias. É natural que o que Platão pretende quando vai dizer que a virtude suprema está no mundo das ideias, na cidade platônica, é para a prática. Sai da contemplação, é para a ação. Não que ele seja uma figura de ação. Não, o filósofo não é. O filósofo, ele é uma figura de contemplação. Como se nós olhássemos para um estádio de futebol. Quem está praticando lá, quem está jogando futebol ali, os jogadores, a seleção brasileira lá está em ação. Nós, os observadores, estamos em contemplação. É exatamente isso. Platão em contemplação. Mas a filosofia platônica é para isso. É para poder explicar o hábito e a busca da sua cidade. Já em Aristóteles, nós visualizamos algo material, real. A virtude suprema está lá. Mas não é esse o ponto base e equilíbrio. A grande influência de Aristóteles está na explicação da justiça em outros formatos e outros padrões, e os principais, para que você possa entender o pensamento aristotélico, serão colocados aqui à sua disposição. É natural que serão. Antes de colocar o pensamento aristotélico à sua disposição, eu vou colocar a última questão do nosso quiz. Tá bom? Então vamos lá, colocar o teste de conhecimento para depois a gente avançar para Aristóteles. No período grego, prevalecia o pensamento. E aí, será que a letra A, jus naturalista, B, positivista clássico, C, racionalista e D, histórico? Vamos dar um tempinho para você dar uma olhada aí e tentar chegar nessa questão. Tentar acertar, vai lá. Porque daqui para frente, até o fim do nosso encontro, eu vou trabalhando aí a exposição de justiça em Aristóteles. Bora lá para a resposta adequada, e essa está realmente bem tranquila de ser respondida. A letra A, sim, a ideia é jus naturalista, o período grego onde prevalece esse pensamento da razão divina. Eu falei para você que Aristóteles, ele quebra com o pensamento platônico. Porém, Aristóteles, ele refuta o transcendente. Então ele sai dessa coisa de ideia, de cidade platônica, para seguir no campo do hábito. A virtude, em Aristóteles, ela tem dois padrões. Nós temos a virtude intelectual, que vem por conta da instrução, e a virtude moral, ação, o hábito. E é dentro da virtude que nós vamos buscar o estudo da justiça. A justiça, em Aristóteles, ela é contemplada como o meio termo, ou justo meio. Que história é essa de meio termo? Sempre entre dois opostos é que nós encontramos o equilíbrio. E a virtude, seja da justiça, seja da coragem, ela está nesse meio termo. Sua obra Ética Nicômaco,
Aristóteles, quando vai colocar uma passagem entre aquele que age agredindo de maneira injusta e o outro vítima de injustiça, ele demonstra dois extremos, duas pontas. A justiça está no meio, está no equilíbrio. Não é diferente a figura da coragem. O inconsequente não é corajoso. O inconsequente que tenta enfrentar um exército todo sozinho não é corajoso. Ele é inconsequente. O próprio nome colocado, vocábulo, disse. O covarde que larga suas armas e corre também não é corajoso. Onde está a coragem? No ponto de equilíbrio, no meio termo. Na ética aristotélica, a gente visualiza assim a ideia de justiça no plano universal e justiça no plano particular. Quando falamos da justiça universal, estamos posicionando aqueles pontos cotidianos do sujeito que é sovina, a título de exemplo. É a chamada justiça em sentido lato. Na justiça particular, visualizamos aquele ponto em que a justiça está na distribuição de honrarias, riquezas, cargos, dinheiros, e isso tudo traz o que nós chamamos de justiça distributiva. No outro ponto, a justiça corretiva, como aquela contratual sim, mas também a que visa oferecer o plano de coerção, a quem, por exemplo, retira a vida de outrem. Então, na ideia de justiça, você já logo vai percebendo que Aristóteles ele faz um plano lógico, e Aristóteles é conhecido e reconhecido como alguém que forneceu várias áreas do conhecimento a princípio e ponto importante de colocar a lógica, né, aristotélica, então um plano lógico, um plano que parte do real e não do ideal, e Aristóteles ele traz essa ideia de posicionamento da justiça em sentido lato e da justiça em sentido estrito. Aliás, é bem interessante isso, porque alguém que se afasta da justiça em sentido lato, ele se afastou apenas no quesito campo da moral. Essa pessoa desrespeitou um fator moral, ela não tem aquela virtude. Quem se afasta da justiça em sentido estrito é alguém que tem a virtude, porém o faz por maldade. Então, Aristóteles, ele posiciona a justiça como meio termo entre dois extremos e dá o sentido lato e o sentido estrito. Inclusive, uma coisa que é muito interessante, muito bacana de ser colocada, de ser tratada aí para você, é a Resolução 75 de 2009 do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Pois quando ele oferece as temáticas que devem ser tratadas, ele coloca o conceito de direito, coloca a justiça, a moral, então são temáticas que devem ser tratadas, coloca hermenêutica, interpretação, superação dos métodos de interpretação lógica do razoável. Mas quando traz a justiça, escreve lá, justiça em sentido lato e justiça em sentido estrito. Muito bem, então nesse plano, nesse ponto, onde nós chegamos? Na ideia de justiça dos pré-socráticos, physis, nomos, em Sócrates, e aí a justiça em Sócrates no cumprimento da lei, em fragmentos que demonstram a razão divina. Em Platão, a virtude suprema com as virtudes em unicidade. Quem é justo é sábio, é temperado. Para Aristóteles, forneceu um plano lógico de justiça em sentido lato, sentido estrito, fazendo uma classificação e posicionando principalmente a justiça como meio termo, a virtude do meio termo, o justo meio. Até a próxima aula. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? É só mandar um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Ou então, entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br. Reveja ainda as aulas no nosso canal do YouTube, TV Justiça Oficial.